Cara, pra mim não faz sentido nenhum ir pra escola se não for pra ensinar alguém. Porque tudo que é ensinado na escola, no ensino médio, não tem aplicabilidade com o meu futuro. Então, se eu for pra escola pra perder o meu tempo, que eu seja um professor daquela bagaça lá. Eu quero ensinar outros jovens a fazerem dinheiro, a faturarem com digital. Agora, pra aprender Segunda Guerra Mundial, cara, eu tô fora. Tá rolando uns podcasts de adolescentes, jovens, crianças e adolescentes contra a escola. É aquela coisa de os jovens coaches mirins ensinando as pessoas a ficarem ricas aos 13 anos de idade. E uma das bandeiras que eu vi, que virou corte, até para provocação e indignação, é: pra que eu vou pra escola se você é médico, pra que eu vou usar Pitágoras? Uma frase do rapaz até, da criança, falando isso. Por quê? É a visão utilitarista do conhecimento, sem nenhum entendimento profundo do porquê que você aprende as coisas na escola. Você aprende matemática, mesmo que você vá exercer uma profissão na área biológica, porque a matemática ativa seu raciocínio lógico. Você está aprendendo raciocínio lógico. Então assim, não existe um conhecimento inútil, porque foi levantado durante a construção da humanidade, né, o arcabouço que a gente desenvolveu de conhecimento, e ela te equipa em capacidades que você vai usar em outras partes da sua vida. Então, assim, a matemática, a linguagem, o entendimento de texto, mas não só isso, o conhecimento de história, a capacidade de relacionar os fatos, de causa e consequência, entender a diferença do acontecido com a opinião sobre o acontecido. Então, tudo isso você consegue na multidisciplinaridade da escola, nessa relação multidisciplinar, que você forma um ser humano completo. Então, quando você vai desvalorizando algumas áreas, você está mutilando esse humano. Você está mutilando esse ser humano de perceber as outras coisas. E aí você vê os absurdos que a gente tem hoje, que é essa falta de valorização da capacidade que o outro desenvolveu. E isso é muito grave. Então, eu vejo pessoas assim, tá acontecendo aqui no chat, um menosprezo para um problema real que está sendo levantado. Por quê? Por isso que o Leon falou, é uma falta de entender que aquela pessoa está tendo uma visão da profundidade daquele problema e você está menosprezando aquela posição porque ela vai contra a sua ideologia. Só que para você não é ideologia, a sua ideologia, é só a do outro. Mas você não percebe isso porque você não tem uma formação de senso crítico. Você não tem uma capacidade, por exemplo, que a filosofia traz, de refletir sobre o seu próprio eu, sobre o seu eu no mundo, sobre a sua forma de pensar no mundo e de estar no mundo. E se você não tem isso desenvolvido, porque você não teve isso na escola, você não vai desenvolver sozinho do nada, entendeu? E são justamente as capacidades das quais a gente vai precisar lá no futuro. Aí a gente tem que abrir para discussões. Se a gente não quer viver num mundo de Mad Max, então a gente tem que pensar em quê? Em renda básica mínima para todo mundo. O problema não é a tecnologia, é a tecnologia sendo inserida num mundo em que você tem indivíduos acumulando trilhões de dólares e populações vivendo abaixo da linha da miséria. Então, assim, é nessa realidade que a gente está inserido, entendeu? Então, assim, dá para ser entusiasta da tecnologia sem pensar na consequência? Não, porque a gente sabe que essa consequência vai vir sem demora. E a gente está pensando no mundo que, aí você já liga os pontos, um mundo em mudança climática, um mundo em que os recursos ficarão mais escassos. Você tem que somar esses fatores. Só que isso você só consegue com senso crítico. Então você está vendo como tudo intercalado? É um nó. E como é que você desata esse nó? Tem que ser com esse trabalho de vamos tentar conversar aqui, vamos tentar bater um papo aqui. Entendeu?